Estamos de volta no Hora da Verdade, nessa segunda-feira, sempre ao vivo com você, e faz tanto tempo que a gente se encontra aqui no Hora da Verdade, né? E pela primeira vez nós temos a presença do professor Fabiano Mello aqui, ele que é, como eu já disse logo na abertura, um homem de multi-instrumentos, né? Com certeza uma grande experiência, não só na área da televisão, da área de direitos, como professor, enfim. Nós estamos tentando aproveitar dessa experiência e levar essa experiência para você aí. Me pergunta do bloco anterior em relação a essa configuração do quadro político brasileiro após a morte do candidato, né? do ex-candidato, o Eduardo Campos. Nós somos um povo passional. Alguma dúvida, William? Nenhuma. Você sabe eu costumo dizer, sabe o que eu costumo dizer? Até eu brinco que eu costumo dizer que tudo aqui começa em samba e termina em tango. Quando termina, dá um tango danado. Espero que a gente não chore dessa vez, né? Porque tango é sempre, né, um melodrama, né? Exato. Bom, William, o que eu sinto, né, desse processo todo aqui é que a comoção tomou conta, e isso evidentemente está auxiliando a candidata Marina Silva. Nós já tivemos no passado recente aí outras situações de morte, de acidentes. Em 82, na Bahia, o candidato que substituiu, que faleceu, ganhou as eleições. Na década de 50, Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, que aliás leva o nome do aeroporto de Porto Alegre. Tivemos casos aí que foram vitimizados e que os substitutos venceram as eleições. O 85, a morte do Tancredo, sim, né? Exatamente, né, que assumiu vice, né? Esse é um problema sério no Brasil, né? Assumiu vice ou suplente de senador. Você está votando para senador, não sabe quem são os suplentes que estão assumindo. De qualquer forma, né, pelo lado passional que nós temos, Marina deve se beneficiar, né, com essa situação. Aliás, amanhã nós temos uma pesquisa do Ibope e deve retratar, possivelmente, Marina Silva consolidada em segundo lugar. Me parece que os trends, nesse sentido, que Marina seria a segunda colocada, ameaçando Aécio Neves no primeiro turno e ameaçando Dilma Rousseff em um possível segundo turno. Eu falo possível porque você sabe, William, que eleições é como nuvens, né? Está sempre movimentando, é muito dinâmico, um fato, uma informação. Amanhã temos um debate, aí fica o convite também para os nossos amigos acompanhar, é importante para que a gente possa aí verificar as ideias, as propostas e os conflitos, as discussões entre os principais candidatos. Eu creio que isso ainda deve durar uns 10, 15 dias, mas está refletindo. Só que aí eu queria chamar o nosso amigo que está nos acompanhando, William, para uma questão para não votar por comoção. Voto não se dá por amizade, não se dá por favor, não se dá por beleza. Nós escolhemos Fernando Collor porque era o mais bonito. Eu me lembro do comício aqui em Poços de Caldas, em frente à Caldense, em 1989, e as mulheres estavam enlouquecidas com o Fernando Collor. Tinha um show daquele cantor baiano, Caldas, não me lembro que agora. Só sei que as mulheres ficaram enlouquecidas com o Fernando Collor. Votamos na beleza, olha o que deu. O resultado todos nós já conhecemos. Então, voto não se dá por favor, não se dá por amizade. Voto é a consciência do cidadão livre. Por favor, exerça sem paixões. Use a razão, verifique o passado do seu candidato, porque boa parte dos que estão aí são pessoas que já passaram pela máquina pública e têm um passado. O José Alves ligou para a gente, obrigado, e ele diz o seguinte: eu, infelizmente, o José Alves dizendo, já perdi a fé. Minha ideia é não votar. Os políticos só fazem promessas e depois não cumprem. Essa história da pessoa que não quer votar, né? Ela acha que não vai votar em ninguém, ela vai lá, vota, enfim. Como você enxerga essa postura das pessoas que às vezes está aquela voto, o voto de protesto, né? Não votar, não votar em ninguém. Como é que é a sua percepção em relação a isso? Hoje nós não temos essa possibilidade mais, até porque o voto válido, ele vai descartar o voto em branco e o nulo. Antigamente, quando ainda as cédulas eram impressas, William, você deve se recordar que no Rio de Janeiro o Macaco Tião foi eleito vereador, foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro, muito bem votado, teve 500 mil votos, aquilo era um voto de protesto. E aí eu fico me perguntando se de 1985, a década de 80 para cá, nós estamos sempre falando em voto de protesto e o país continua muitas vezes aí, e todos nós, reclamando do que está acontecendo. Eu entendo que você, José Alves, não é isso? José Alves, né? Peço licença a você para discordar. Eu acho que é importante participar, José Alves. Eu acho que o país conta com o seu voto. De fato, as promessas são feitas... Por exemplo, se eu não gosto, por exemplo, só falando da candidatura presidencial em relação aos três, né, que estão mais aí à frente das pesquisas, ou estão mais nessa batalha aí. Se eu não gosto do Aécio, se eu não acredito na Marina, se eu não creio mais no governo do PT e da Dilma,
que eu faço, por exemplo? Que talvez seja pergunta do Zé Alves. Tá bom, eu não acredito mais em nenhum dos três e nenhum dos outros que estão aí também, os pastores, que estão competindo. O que deve fazer o José Alves? William, mas nós temos 30 partidos no Brasil, mais de 30 partidos. Aí eu pergunto, será que esses 30 partidos realmente representam a sociedade brasileira? E nós temos aí um número, são quase 10 candidatos a presidente da República. E aí, José Alves, né, a única solução que você tem aí, você vai se abster. Por isso que eu defendo o voto facultativo, que aí é aquele que, olha, quero abrir mão. Só que, por outro lado, quando você abre mão de participar do processo, significa que você vai ser governado e muitas vezes por aquele que você não queria de forma nenhuma. Tanto que nas pesquisas eleitorais você tem lá o quê? A rejeição, aquele que o sujeito não quer de forma nenhuma. Quando você abre mão disso, muitas vezes aquele que você realmente não quer, é ele que vai acabar governando e decidindo a sua vida, porque nós sabemos, infelizmente, que no Brasil a política ela é decisiva no seu dia a dia, como dono de casa, como publicitário, jornalista, como advogado, não importa a sua profissão. O seu cheque especial, os juros dos seus empréstimos, tudo isso é afetado pela política econômica e, claro, pelo processo político. Você defende, então, por exemplo, professor, o voto útil, que é aquele, bom, já que o menos ruim é tal, e aí voto naquele, por exemplo? Bom, eu acho que o voto útil ele acaba acontecendo num segundo turno. Sim. Né? Num segundo turno aí que acaba acontecendo isso, que ele faz uma opção. Mas aí, William, eu fico perguntando, né? Quer dizer, como diferenciar os nossos candidatos? Quando você vê o discurso, né? Eles são muito parecidos, o discurso é o mesmo, mas aí você precisa ver qual é o partido político que está vinculado. Porque ninguém vai chegar aqui no horário político e dizer assim, olha, eu vou arrochar o salário mínimo. Algum candidato falaria é isso? Embora eu tenho certeza que candidatos pensem isso, pensando no processo aí econômico que vai se desenvolver após as eleições. Ou então, que eu vou adotar um fator que limite ainda mais a aposentadoria. Algum candidato falaria isso no horário político? Não, mas depois ele implementa. Para o nosso amigo que está acompanhando, a lei eleitoral, que é a Lei 9.504 de 97, ela tem um dispositivo que foi recentemente inserido, que diz o seguinte, que o candidato a cargos majoritários, que cargos majoritários? Presidente, governador e prefeito, ele tem que registrar as suas propostas. Tudo bem, registrou as propostas. Será que elas são factíveis? Você consegue executar? Porque palavras o vento leva. Então, se nós não temos mecanismo para controlar isso, porque prometer, já tínhamos candidato prometendo que não vai ter imposto de renda, que não vai ter isso. Tecnicamente, aí eu falo como advogado, não é possível, ou seria totalmente inviável abrir mão de receita com toda a conjuntura econômica que nós temos. Aí, William, aí você vê a complexidade, como é que o nosso eleitor se depara com isso. Tem uma proposta, até queria aproveitar o teu programa, que tem claro. um colega profissional, foi até meu chefe durante muitos anos, o professor Luiz Flávio Gomes, que tem uma campanha que ele lançou agora na internet, ele é comentarista da TV Cultura também, que ele fala o fim do político profissional. Ele defende uma mobilização popular para que nós, primeiro, possamos impedir a reeleição. Discutir também o quê? O financiamento de campanha. Por que o financiamento de campanha? Vai ser público. Eu defendo público, porque normalmente quando você coloca empresas para financiar candidaturas, já diz aí o pai do neoliberalismo, Milton Friedman, que não há almoço grátis. Quem paga a conta vai cobrar depois. Aí eu pergunto a você, quando uma instituição financeira, uma instituição bancária, uma grande empresa está financiando um determinado candidato, você acha que esse candidato vai ter total independência no momento de administrar, de elaborar leis, de fiscalizar o poder executivo? Eu fico me perguntando, então essas temáticas elas têm que ser discutidas. Será que nós queremos políticos que estão aí há 20, 30, 40, 50 anos, que viraram políticos profissionais usando a infraestrutura? E a gente não para refletir também, William, qual é o custo que tem hoje o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo? Isso precisa ser discutido, sobretudo o poder legislativo. Quanto é que gasta um deputado estadual, um federal? Não o salário dele, aliás, o salário é o menos importante nisso, mas a estrutura toda que está envolvida. Mas você disse que o salário é mesmo importante, mas eu vou me permitir discordar e já fazer uma pergunta para o professor Fabiano Mello. Às vezes eu vejo pleito eleitoral, hoje em dia principalmente, com desemprego e etc, mais como um concurso público, entendeu? Quer dizer, na verdade, assim, é um concurso público que se abre. Infelizmente, talvez seja uma visão totalmente errônea, por isso que nós estamos aqui com a presença do Fabiano Mello, para justamente esclarecer algumas coisas. Me parece um concurso público que, é claro, muita gente está desempregada, tem gente querendo manter aí os seus altos salários, seja como deputado, enfim. Então, eu queria perguntar, será mesmo
essa minha percepção errônea, por exemplo? Será que nós temos aí um concurso público ou realmente é um pleito eleitoral? Já já a gente volta no Hora da Verdade de hoje.